Encontro hoje. Primeiro foi Jesus e o mundo, né? A encarnação, que foi o Gilbert. Jesus, Filipe e Natanael. Jesus e Nicodemos, capítulo 3 de João. Jesus e a mulher samaritana, capítulo 4 de João. Jesus e a mulher adúltera na semana passada. E hoje nós vamos falar sobre Jesus e o cego de nascença. Amém? Então vamos lá, que Deus tem para nós nesta noite. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 9. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. É um texto grande, mas a gente vai ler texto-chave aqui para a gente poder ministrar nessa noite. Amém? Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou sobre os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou, voltou, vendo. Amém? Só até aí. Os outros versículos até o 41 nós vamos durante a mensagem. Bom? Pai, nos conceda graça, nos ajude a ministrar nesta noite. Preciso de Ti, dependo de Ti, da Tua graça, do Teu favor. Pai, em nome de Jesus, que não seja nada do que eu quero falar, que seja daquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Que seja não aquilo que a tua igreja quer ouvir, mas seja o que a tua igreja precisa ouvir nessa noite, porque ela é a tua noiva, é a tua igreja, e o Senhor sabe o que ela necessita. Somente sou um canal aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Semana passada nós introduzimos no capítulo 8, né, falando sobre a mulher adúltera, e vimos que Jesus concluiu no capítulo 8, falando sobre ele sendo a luz do mundo. E ele se apresentando sendo a luz do mundo. E agora no capítulo 9 ele ilustra o seu ensino agora curando o cego de nascença. Olha que interessante. Ele termina falando que ele era a luz do mundo, e se depara com um homem que nunca viu a luz, que nunca viu claridade nenhuma, sempre esteve diante de trevas. Sempre. Então agora ele vai ilustrar o seu ensino curando um homem cego de nascença. E Jesus dá mais uma prova de sua divindade, uma vez que a crença comum ali, que dizia que somente Deus poderia dar vista a um cego de nascença. Uma vez que a cegueira era considerada, no costume judeu, uma maldição divina. Só Deus poderia remover essa maldição diante para eles. Além disso, dar vista a um cego de nascença é uma obra criadora, e só Deus tem poder para criar. Ele nunca viu, então ele nunca teve visão. Então somente Deus pode criar. O verbo criar vem do verbo bara, que é o mesmo verbo usado em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra.
Ali é Bereshit, Bará, Elohim. No princípio criou. Bara significa o quê? Criou do nada. Como é que você cria um vaso? Do barro. Como é que você cria uma cadeira? De uma madeira seca. Você tira lá de uma árvore. Já estava criado. Agora, como que você traz a visão a alguém que nunca enxergou? Como que você faz um mundo existir, um céu existir, sem que ele já teve existido? Só poderia esse alguém ser chamado de Deus. Então o verbo ali é bara, criar do nada. Então esse é um dos milagres mais bem documentados das Escrituras, pois até os vizinhos, nós vamos ver no decorrer aí, os vizinhos, os pais e os opositores precisaram admitir que de fato o homem era cego de nascença e agora ele estava enxergando. Aleluia por isso. Então o capítulo contém 7 cenas. Primeiro, do 1 ao 7, o milagre. Do 8 ao 12, um homem começa a ser interrogado pelos vizinhos depois da cura. Do 13 ao 17, um homem é interrogado pelos fariseus. Do 18 ao 23, os pais são interrogados pelos fariseus. Do 24 ao 34, o homem é interrogado novamente. Olha aí para você ver. Do 35 ao 38, a procura de Jesus. Jesus vai procurar pelo homem. E 7, vai explicar agora, aplicar o significado do milagre. Então Jesus é lindo. Jesus prega, Jesus faz e depois ele aplica, irmãos. Isso é lindo, isso chama sermão. Viu? Isso chama um sermão bem aplicado de Jesus. Um homem cego, ele é visto, ou então permanecerá na escuridão. Jesus ainda ele está em Jerusalém. E ao caminhar, Jesus sai de Jerusalém. No capítulo 8, ele sai dali expulso, irmãos. Por quê? Aquele que me enviou, ele está ali dialogando com os fariseus por causa da mulher adúltera, aí ele diz: aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou, só depois sempre faço, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Aí ele continua o sermão. Aí no versículo 59, ele diz assim: então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e se retirou do templo. Jesus sai de lá fugido. Aí Jesus sai de Jerusalém e vai se deparar com aquele cego de nascença deitado ali, pedindo esmolas. E nos evangelhos, este é um único milagre relatado no qual se diz que alguém sofria desde o seu nascimento. Um homem cego é visto, ou então ele permanecerá nessa escuridão. E Jesus o viu ali. Há algumas pessoas que ou Jesus as enxerga, ou então elas ficarão esquecidas pela sociedade, serão marginalizadas, será coberto pelos mantos das trevas. Então Jesus precisaria encontrar aquele homem. Não foi o homem que encontrou Jesus, por isso que é o encontro de Jesus, mas foi Jesus que encontrou aquele homem. Você vai entender aonde que parece comigo e com você aqui. Jesus responde no versículo 3. Os discípulos perguntam para ele, interrogam para ele: e aí Jesus, e esse rapaz aí, por que ele está cego desde a nascença? Quem pecou? Mãe dele ou pai dele? Aí Jesus disse: nenhum dos dois. Ninguém pecou, nem ele nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem neles a obra de Deus. Escuta isso aqui. É claro aqui que Jesus não estava com isso insinuando haver pessoas sem pecado, e nem induzindo os discípulos a crer que todo sofrimento é resultado imediato de um pecado imediato. Jesus está ensinando aqui. Também Jesus não estava afirmando que aquele homem havia nascido cego
especificamente para ser agora alvo do seu milagre. Tipo, eu fiz ele assim, para que lá no futuro eu curasse ele, para que Deus seja glorificado. Também não, Jesus não está insinuando isso aqui também não. Jesus estava dizendo que o sofrimento alheio não deveria ser alvo de especulações. Não deveria ser algo de especulações. Escute isso aqui. E sim de uma ação misericordiosa. É tipo, o meu pai, vamos supor, você fala, o meu pai traiu minha mãe, aí eu traí hoje porque ele traiu também. Então vergonha sua cara. Isso é falta de caráter. E se Jesus entra, irmãos, ele quebra tudo isso aí. Amém? Não, eu alcancei, é hereditário. Que hereditário? Aí você carrega um peso que foi de seu pai, você traga para você também. Não, falta de vergonha na cara mesmo que chama, tá? Falta de caráter. Então escuta uma coisa, Jesus entra, ele quebra isso. Não é porque seu pai e sua mãe pecou que você é assim hoje, não. Se a partir do momento que Jesus entrou em você, ele já quebrou isso. Amém? A cruz já quebrou. A cruz simbolizava ali em Israel símbolo de maldição, e Jesus se fez maldito por nós, por carregar os nossos pecados. Então hoje, quando ele entra, ele já quebrou isso tudo. Amém? Amém? Então, na mesma linha de pensamento, isso não significa também que Deus intencionalmente faz a criança nascer cega para depois de muitos anos revelar sua glória, tirando-lhe a cegueira. Pensar assim também seria uma afronta ao caráter de Deus. O sentido é que Deus é soberano sobre a infelicidade, irmãos. Olha aqui, Deus, ele é soberano sobre a infelicidade da cegueira da criança. E quando ela se tornou adulta, a fez a recuperar a vista, a fim de que ele vesse, ele quem? O cego, vesse a glória de Deus na face de Cristo. Este é o propósito. Aí o versículo 4: devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus confirma sua declaração dizendo que as obras do Pai devem ser feitas com presteza, com urgência, pois haverá um tempo, quando a noite chegar, que não será mais possível trabalhar. Que noite? A noite em que ele vai embora. A noite que vai chegar para mim e para você a qualquer dia. A morte que ele está se referindo aqui. Essa noite vai chegar para todos. Então faça enquanto é tempo. É isso que Jesus está dizendo. É tempo de fazer, e o que vier à mão, faça enquanto ainda dá para fazer. Aí ele continua: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Versículo 6: sendo dito isto, ele cuspiu na terra, fez lodo com a saliva. Você pode imaginar isso aqui comigo? Jesus cuspindo na terra. Hoje misericórdia, né? Hoje está um tal, né? De os pastores, né? Os irmãos, né? Que idolatra pastor. Pastor passa o lencinho e vende, ó, toma, joga aí. Irmão, já vi irmã, esses pastores que tem nome, renome, que eles dizem, né? Já vi agarrando no calcanhar do pastor assim, ó, e o pastor andando, e a mulher agarrada no calcanhar do pastor na igreja. Idolatria. Deus me livre de pessoas assim. Aí fica passando lencinho, ó. Toma aí, ó. Toma. Aí pega uns textos desses para fazer isso. Já vi pastor bebendo água assim, ó. Não sei se você já viu os vídeos aí, ó. Isso é escandalizando o evangelho, irmão. Isso nem é evangelho. Pega, bebe a água assim, ó. E os irmãos na frente com a boca aberta, tá... E quer usar a palavra ainda, irmão. Eu vou acalmar aqui, porque eu começo a ficar irado demais se eu ficar calmar aqui. Aí, irmãos, Jesus cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou sobre os olhos do cego e disse: vai lá
e lava-te no tanque de Siloé. Irmãos, esse milagre é um milagre inédito na história, porque não havia ainda nenhum registro de que um cego de nascença tivesse sido curado. Versículo 32 do texto diz: jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Jamais. E Jesus concedeu a visão a um homem que era cego de nascença. Não foi uma restauração da visão perdida como a de Bartimeu. Foi um ato de criação, e repito, criar algo de onde não existia, que eu já expliquei aqui. Nesse caso, Jesus usou um método aparentemente estranho, com certeza estranho. Antes disso aqui, irmãos, olha que detalhe importante. Antes de curar o homem, ele cuspiu na terra, fez um lodo, passou no rosto daquele homem. A saliva, agora você vai entender. A saliva era muito comum no mundo antigo, como um recurso terapêutico naquela época. Hoje não, viu, irmãos? Amém? Depois, Jesus mandou o homem ir ao tanque de Siloé se lavar. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Olha aqui, detalhe. Jesus produziu nesse homem, irmão, um desconforto. Depois o curou. Jesus o tocou e depois o sarou. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Jesus desafiou aquele homem a crer em sua palavra, e depois o milagre ocorreu. Como assim, Edgar? Assim, ó. O homem está lá parado, imagina, está lá parado. Jesus cuspiu, ele não está vendo nada. Jesus pegou lá, passou no olho dele e falou para ele: vai lá no tanque se lavar. Ele nunca ouviu falar de Jesus, nunca tinha visto Jesus. Como é que eu acredito num cara desse? O que ele está querendo com isso? Segundo, ele era cego de nascença. Aonde ficava o tanque de Siloé? O texto não fala que alguém o levou, fala? E aí? Eu já guiei cego muitas vezes. Tive um amigo meu, guiei bastante dias, anos guiando ele. E aí? Jesus desafiou aquele homem, irmãos, a crer em sua palavra, dizendo: ei, aqui ó, tá aí ó, vai lá no tanque de Siloé. Deixa eu falar para você uma coisa. Jesus desafiou ele a crer. E pelo que eu vejo no texto, ele foi e voltou, né? Então ele creu. Beleza? Ele creu. Só que tem uma condição aqui, uma coisa importante. É que quem guiou ele creu tanto na palavra ali de Jesus, que foi a voz de Jesus que guiou ele, irmãos. Você não entendeu, eu vou repetir. Tem direções que Deus vai mandar a gente ir, igual Abraão, que a gente não sabe por onde ir, como ir. E Jesus está dizendo: só vai. A mesma voz que te chamou foi a mesma voz que vai te guiar até o propósito dele, o tanque. Foi o tanque. O encontro com Jesus, irmãos, vai gerar em nós primeiro um desconforto, vai nos tirar da nossa zona de conforto, para ver se de fato cremos em sua palavra, para ver se de fato nos apegamos nessa palavra. Sabe por que muitas das vezes ainda nós não recebemos nada da parte de Deus? Só pedimos, mas Deus talvez tem dias está querendo nos tirar dessa zona de conforto, mas a gente não quer sair, a gente quer receber onde a gente está. Mas Deus está dizendo para nós essa noite aqui: eu estou tentando te tirar da zona de conforto, porque eu quero te enviar para o meu propósito. Aleluia. Para o propósito que eu tenho.
Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Do que na frase de César diz que, em latim, veni, vidi, vici, que diz: vim, vi e venci. Quando o lodo foi lavado dos olhos daquele homem, irmãos, imagina aquele homem lavando o lodo daquela, e ele mexendo com a mão assim, ele começando a enxergar algo embaçado ainda, porque estava lavando. Imagina como que aquele homem estava se sentindo, a expectativa dele. Todas as outras limitações daquele homem foram removidas também, de modo que as dores e os sofrimentos e os terrores passaram. As ligações com o pecado se foram, e uma luz e uma liberdade gloriosa surgiram naquele homem. Aleluia! Por isso que Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo. Porque também era promessa, né? Isaías vai dizer: o Espírito de Deus está sobre mim, para trazer cura aos cegos, para libertar os cativos. Ele disse, olha lá, vamos lá. Aí, irmãos, ele foi curado. Aí ele volta vendo, volta enxergando, e ele está procurando Jesus. O texto não apresenta para onde que Jesus foi aqui. Ele foi, acho que quando ele foi, Jesus falou assim: cumpriu, já aconteceu, o milagre já está lá. Jesus foi. Aí quando ele volta, irmãos, imagina a alegria daquele homem. Aquela alegria, todo mundo começa a ficar preocupado. Olha o texto. Então os vizinhos, versículo 9, versículo 8, que antes o tinha visto a mendigar, perguntaram: peraí, não é este que estava sentado pedindo esmolas? Alguns diziam: era ele. Outros diziam: parece com ele. E ele disse: mas é eu mesmo, sou eu. Perguntaram: como que abriram seus olhos? O extraordinário milagre operado por Jesus despertou nos vizinhos do homem questionamento, irmãos. Eles querem saber quem. Primeiro, quando os vizinhos viram ele curado, o homem que via o conhecido como cego, perguntaram se é ele mesmo e quem o curou. A esta altura, o próprio homem curado esclarece: sou eu mesmo. O milagre é assim. Ele é certificado por aqueles que conheciam o homem de vista e sabiam da sua história. Calma aí, vocês vão saber onde vão chegar. Outra coisa, eles querem saber como. Tendo verificado a veracidade do milagre, os vizinhos fazem uma segunda pergunta: então como que os teus olhos abriram? O cego mendigo responde, agora curado. Não tinha respostas claras, mas informou que sabia. É a palavra de um ex-cego. Ele não sabia. Um homem que se chama Jesus era o autor desse milagre. E ele aproveitou o ensejo para narrar todos os detalhes da sua cura. Versículo 10. Aí ele diz: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me, colocou nos meus olhos e diz: vai no tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei e pude ver. Ele começou a contar os detalhes. E o ato de Jesus, a ordem de Jesus e o resultado maravilhoso da sua obediência, irmãos. O crer é acompanhado de obedecer. Quando eu obedeço o que a palavra diz, quando eu obedeço os mandamentos, quando eu guardo a palavra de Deus, isso é obediência. E se eu sou obediente, eu estou sujeito, estou pronto, estou de prontidão a receber daquilo que Deus tem para mim. Porque ele obedeceu à palavra, ele pôde ver. Porque Pedro, na pesca passada, em Lucas capítulo 5, não pescou nada, mas quando volta, Jesus manda ele lançar no mesmo lugar. E Pedro diz assim: Jesus, segundo a tua palavra.
palavra, eu vou jogar a rede. Não é segundo a minha, não é segundo, porque a minha eu entendi que eu não vou pescar nada, mas segundo a tua palavra eu quero ver no que vai dar. O que Lucas 5 diz? Vai dizer que eles jogaram a rede e precisaram de ajuda para trazer a rede de volta, porque pescaram grandes e muitos peixes, segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, obediência. Josué, com todo o povo, foi diante daquelas muralhas, dizendo: essas muralhas são difíceis de entrar, lá eles são gigantes, tem gigante entre eles. Não, mas Deus diz para nós marcharmos atrás daquelas muralhas, ou em volta daquelas muralhas. Quantas vezes? 7, e na 7ª vez, mais 7 vezes, e aí vocês vão gritar, e as muralhas vão cair. Josué obedeceu a ordem de Deus, as muralhas vieram ao chão, eles tomaram posse da terra que era deles por promessa, por causa da obediência. Por causa da obediência, Moisés perante o mar, ele grita: Deus, e agora? Moisés, tirou a gente do Egito para nos matar no deserto, né? Ele se volta para Deus: Deus, e agora? Olha o mar. E Deus diz: diga ao povo de Israel que marche. A Bíblia diz que Moisés levanta o seu cajado segundo a ordem de Deus, e o mar se abre, e eles podem passar. Ninguém de Israel morreu. Promessa de Deus, porque obedeceu. Não tem um ABCD? Para o cristão é obedecer, irmãos. Irmãos, o que precede a promessa, o que precede receber o que Deus tem para nós, é a obediência. Amém? Porque ele obedeceu, ele pôde receber a sua cura. Outras coisas que eles queriam saber era onde. Versículo 12, perguntaram: onde está este que você disse que te curou? Sendo informados de que um homem, Jesus, era o protagonista da extraordinária façanha, os vizinhos quiseram saber onde ele está. O homem, porém, não tinha ainda todas as respostas, só sabia que Jesus havia feito em sua vida. Agora o homem é interrogado pelos fariseus. Coitado deste homem, irmãos. Ele passa pela interrogação dos fariseus. Custasse o que custasse, eles queriam desmoralizar o milagre, os fariseus. E é o que eles procuravam fazer, mas não alcançaram o resultado. Assim é hoje também, irmãos. Só que trocando as fórmulas religiosas dos fariseus, por causa de pessoas, homens, mulheres céticos, racionalistas, querem desmoralizar o milagre, querem dizer o milagre. Milagre não se explica, irmãos. Se milagre fosse para explicar, não foi Deus que fez. Aquilo que você consegue explicar, não é Deus que faz. Porque milagre não se explica. Eles estão tentando, mas não conseguem. Muitos dizem que o sobrenatural não existe. Milagres não acontecem. E por consequência, os desencantos feitos, ou melhor, os decantados feitos de Jesus, para eles não passam de fábulas. Por que milagres não acontecem muito em nossos meios? Porque ele mudou? Não. Porque muitos desacreditaram. E por desacreditar é porque não mais obedecem a palavra de Deus. Ele não nasceu de uma virgem, não restaurou vista a cegos para estes homens. Fariseus é isso. Ele não nasceu de uma virgem, não restaurou vista a cegos, e jamais ressurgiu dos mortos. Incrédulos. Tais pessoas têm suas teorias e por causa delas rejeitam os fatos. Vamos lá que eu preciso concluir já a mensagem, meu Deus. Levaram aos fariseus os que eram antes cegos. E era sábado, olha aí, era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos do homem. Portanto os fariseus também lhe perguntaram: como vira? O homem respondeu: aplicou os meus olhos e agora eu já vejo, lavei e vejo.
Alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um homem, olha aí, agora começou a briga entre eles, como pode um homem pecador fazer tais sinais miraculosos? De modo que havia dissensão já entre eles. Olha aí, o problema é que essa cura é a semelhança do que ocorreu com o paralítico de Betesda em João capítulo 5. Também se deu no sábado e foi motivo dos fariseus brigar com Jesus. Não, tem que guardar o sábado, não tem que curar no sábado. Para eles, Jesus estava quebrando a guarda do sábado, por isso ele não podia ser um homem de Deus. A interpretação legalista dos fariseus de guardar o sábado era muito mais importante para eles do que um ato surpreendente de Deus. Irmãos, eles não estavam preocupados se o homem estava vendo ou não. Lembra da mulher adulta? Eles estavam preocupados em se a mulher estava adulta ou não. Eles estavam preocupados em pegar Jesus. Agora aqui, eles não estão preocupados se o homem está vendo ou não. Estão preocupados em quem fez o milagre. Por que fez o milagre? Porque está errado. É isso que eles estão preocupados. A interpretação desses fariseus de guardar o sábado era muito mais importante para eles do que desse ato surpreendente de Deus. Irmãos, precisamos ter cuidado para não permitir que a nossa teologia, as nossas ideias não nos impeça de conhecer a verdadeira obra de Deus. Olha o texto, versículo 16: outros, porém, fisgados pela dúvida, perguntam: como pode um homem pecador fazer tais milagres? Está havendo briga já entre eles, dissensão entre eles. E havia dois pontos de vista opostos. O primeiro baseava-se na premissa que um homem que quebra a lei do sábado não pode ser de Deus. Se no entendimento dos opositores Jesus havia quebrado a lei do sábado, ele não poderia ser nenhuma parte de Deus. E o que ele dizia no capítulo 8 é que ele vinha de Deus, da parte de Deus. O segundo ponto de vista aqui baseia-se na premissa de qualquer pessoa que cura um cego, especialmente um cego de nascença, só poderia ser de Deus. Olha aí o contraste que eles estão entrando. Só pode curar no sábado quem não é de Deus. Só pode fazer essas coisas porque todo mundo conhece a lei, não é de Deus. Mas só pode curar um cego de nascença quem é de Deus. Olha a briga que eles arrumaram. E Jesus causou isso tudo neles, de propósito e com propósito. A conclusão óbvia é que Jesus não havia aqui transgredido a lei do sábado, mas transgredido a interpretação equivocada dos escribas por causa do sábado. Não foi o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado que foi feito para o homem. A partir daí, então, era inevitável concluir que a interpretação vigente sobre a lei do sábado precisava ser revista por eles. Vamos lá. Finalmente tornaram a perguntar: quem é esse? Te abre os olhos, o homem responde: ele é profeta. Novamente os fariseus se abatinam o cego. E agora quem saber? Ele diz: é profeta. Os fariseus vão se complicando, irmãos, à medida que tentam desconstruir a realidade desse milagre. E os fariseus, a partir do versículo 18, agora nós vamos ver, eles vão até os pais. Eles chegam, tem que correr. Ele chega até os pais do cego e diz: não é o seu filho, esse aqui é o seu filho. Ele era cego, ele tinha nascido cego. E os pais dizem, eles dizem: como que ele agora está se enxergando? Como que ele se enxerga agora? E os pais dizem agora, ó. Os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas o pai aos pais, você vai entender por que disso. Mas agora vê, ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Ele já tem idade, está dizendo, ele já tem maturidade. É tipo, ele já tem 18 anos, ele já responde pelos seus atos. Vai lá, interroga ele que ele falará. Aos pais lançando fora. Eles estão esquivando, jogando problema para o próprio filho. Por quê? Porque quem ficasse do lado de Jesus nessa época era expulso da sinagoga, irmãos, e era expulso e teria cancelado todos os privilégios que a sinagoga poderia dar. Era uma poderosa arma usada pelas autoridades farisaicas da época.
olha o que era. Primeiro, a proibição mediante a qual se expulsava alguém da sinagoga pelo resto da vida, não poderia mais pisar lá. Nesse caso, a pessoa era considerada maldita em público. O entendimento em que a pessoa expulsa estava excluída da presença de Deus e também dos homens. Olha aí, a sentença da excomunhão temporária que mantinha a pessoa também afastada da comunhão com Deus e com as pessoas. Está aparecendo muitas igrejas hoje em dia aí. Foi por essa razão que os pais do homem curado esquivaram-se de responder com mais profundidade das autoridades, para não perder os privilégios do que teria na sinagoga. Deixa eu correr. Aí, o dilema dos fariseus, porém, só aumentava, pois agora não havia mais do que duvidar. Eles estavam diante de um milagre notório, irmãos. Jesus era o seu agente e esse sinal aconteceram no sábado. Escuta isso aqui. O que os pais fizeram? Negaram. Aquele que fosse expulso da sinagoga não tinha nenhum direito de assistência, que ficasse pobre e passaria por necessidade. Quem tivesse um comércio não poderia negociar com pessoas da comunidade. Os amigos deixariam de falar com os banidos. Confessar a Cristo diante da ameaça de ser expulso da sinagoga, irmãos, exigia uma coragem que os pais desse homem não tinham. E hoje, negar Jesus para não perder os privilégios na empresa. Eu nego Jesus para não perder os privilégios na empresa, para não perder o cargo, para não perder a fama na escola. Por isso que eu ando com eles, por isso que eu faço o que faço com elas, com eles. Por isso que eu nego Jesus, porque eu não posso perder, né, de privilégio de andar com os playboyzinhos, né, ou com como é que chama lá? Não é somente os playboyzinhos, não, que tem os outros lá, né? Os que gostam de brigar na escola, né? A ganguezinha. Não, se eu ficar contra ele, eu corro risco de você apanhar também, né? Então tem que ficar do lado deles. Ou de andar com as patricinhas de Beverly Hills, do Ribeiro de Abreu, né? Da escola. Ou perder de ser vista, né? Opa, aquela ali, ó. Ou aquele ali. Confessar a Cristo, irmãos, ou que é crente, pode, ou melhor, vai custar tudo na sua e na minha vida. Que perca o sucesso, que perca a fama, que perca de ser visto ou ser vista por outros, que perca privilégios de empresa, que perca pelo nome dele, que perca de ser quem você é no seu bairro, a fama que você tem ou deixa de ter. O que importa é, como Jesus disse para os discípulos, o que importa é ter um nome escrito no livro da vida. É isso que importa. Não importa se você é bom em algo ou te conhece por aquilo que você faz de bom. O que importa é quem você é e quem você está se tornando, negando as suas prerrogativas, as suas ideias, as suas convicções, os seus ideais, os seus pensamentos que você acha ou deixa de pensar. O que importa agora é o que Cristo pensa, o que Cristo está pensando sobre você, como que Cristo agiria, como que Cristo estivesse na escola, estivesse nessa empresa, o que Ele faria. É agora que tem que assim, porque já não sou eu mais que vivo, lembra? Agora é Cristo que vive em mim. É isso que temos que analisar. Infelizmente, nós negamos Jesus. Eu preciso terminar, né? Os fariseus tentaram agora, a partir do versículo 24, tentaram criar. E aqui tentaram criar uma fenda irreconciliável entre Deus Pai e Jesus, induzindo o homem curado a passar para o lado deles e se posicionar contra Jesus. Olha o texto.
eles estão chamando Jesus de pecador. Aí respondeu o homem: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Longe de ceder à sedução dos fariseus, irmãos, glória a Deus, e pressão destes, o que fora cego deu outro ousado testemunho: eu era cego e agora estou enxergando. Aonde que eu entro nisso aqui? Diga: rapaz, olha lá fora te dizendo: rapaz, moça, você é doido de largar tudo isso que você tem, tudo isso que você tinha para ser cristão, para ter chamado de crente, abandonar sua fama, o seu sucesso aqui fora, as mulheradas que você tem. Você pode ter qualquer homem que você quiser, para agora andar com os crentes, andar com uma Bíblia na mão. E quando você estiver do lado de cá, se você já tiver, a sua resposta tem que ser igual a desse cara: quando eu estava lá eu era cego. Eu era cego, mas um dia alguém me encontrou e hoje eu posso ver. Essa tem que ser a minha resposta sua. Por que negar? Por que lançar? Por que não abandonar? Por que, rapaz? Quando eu estava lá é porque eu estava cego, eu não via nada, eu não sabia como eu estava. Mas hoje eu posso ver, eu posso contemplar, como diz o hino da harpa: ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas um dia o meu pecado eu vi, aleluia. Eu vi como e porque Ele me abriu os olhos para eu ver. Irmãos, com ousadia Ele coloca tanto como eu posso dizer, eu não sei, referente a Jesus, quanto o que eu sei, ou o que sabemos deles. É como se o cego dissesse assim: quanto à palavra de autoridade de vocês, eu coloco este grande fato de experiência. Embora eu fosse cego antes, agora eu enxergo. Fatos são mais palpáveis do que opiniões infundadas, opiniões sem colocações, opiniões sem fundamentos. O que importa é que hoje eu posso ver. Você pode declarar isso nessa noite, irmãos? Você pode declarar isso, que você e eu éramos cegos, mas hoje, pela graça de Deus que nos encontrou, nós podemos enxergar. Aleluia. Oh Deus, deixa eu correr, acabando. Deixando tanta coisa para trás aqui, mas vamos aí. Versículo 33, ele disse: se este não fosse Deus, nada poderia fazer. Disseram eles: tu és nascido todo em pecados e quer nos ensinar? Lançaram ele fora. Antes disso, Jesus encontrou com ele. Umas vezes, irmãos, que Deus escuta a oração de um homem mau, mas escuta isso aqui: eles querem humilhar esse homem com arrogância, tentando jogar a contradição deles. Jesus aqui acrescenta para nós que esse milagre é inédito, e certamente Deus o atendeu, uma vez que só Deus pode operar milagre dessa natureza. Mas o versículo 33: tu nasceste totalmente pecado e vem ensinar a nós. Irmãos, quantas vezes hoje ainda os insultos tomam lugar dos argumentos, e quão frequentemente as pessoas voltam as costas com aparente desdém para fatos que não podem negar e nem refutar do que Deus fez. Com razão que os fariseus se viram diante de um dilema. Lá estava um homem de vista perfeita, que nascera cego, e pôde alguém abrir os seus olhos. Ou eles negavam o fato, irmãos, ou eles admitiam a natureza divina de Jesus, não tinha para onde eles irem. Deixa eu te falar para você uma coisa:
as pessoas que não acreditam em quem você é hoje, no que o encontro de Jesus fez com você, com cada um de nós. Ou eles vão ter que negar que foi Jesus que fez isso para o resto da vida, ou eles vão ter que reconhecer e admitir que verdadeiramente alguém com poder grande, poderoso, inigualável, soberano, grandioso, glorioso, pode ter feito algo em você. É isso que você tem que dizer. Aos céticos de hoje, os fatos os deixam perturbados. Os que negam os milagres, mas admitem que Jesus era mestre, supremo. Só que isso é uma incoerência muito gritante. Jesus não pode ser um homem bom se que diz de si mesmo não é verdade, não é incoerente. Se Jesus não é o Filho de Deus, então é um mentiroso. Se Jesus não fez as obras que diz ter feito, então ele é um impostor. Logo, afirmar que ele é um homem bom e negar sua natureza divina e suas obras miraculosas é cair numa contradição insuperável. E eu preciso terminar. Jesus encontra com aquele menino, com aquele rapaz e diz: crês tu no Filho do Homem? E ele diz: creio. Você crê naquilo que ele fez? Creio. Só que antes de crer, ele diz assim: não, mas quem é ele? Lembra que ele não viu quem era? Ele não viu, quem é ele? E Jesus responde para ele assim, ó. Jesus ele diz: tu já o viste, e é ele que está falando contigo. Disse o homem: então eu creio, Senhor. E o adorou. O mesmo Jesus que abriu os olhos do cego, agora vai abrir os olhos da alma daquele homem. Porque ele não recebe apenas uma cura, mas também adora o Filho do Homem, o Senhor. E é maravilhoso constatar que ao mesmo tempo que os judeus o expulsam do templo, o Senhor do templo vai até o encontro para buscá-lo. Oh, glória! Na mesma proporção que os fariseus faziam uma viagem rumo ao abismo mais profundo da incredulidade, esse homem fazia uma viagem rumo à maturidade, ao aprofundamento da fé. A compreensão deste homem era crescente, rapidamente. No começo, Jesus para esse homem era apenas um homem. No versículo 17, agora ele é cego, considerou Jesus um profeta. Em seguida ele admitiu que Jesus era um operador de milagres, no versículo 27. No versículo 33 ele avançou para a sua compreensão de que Jesus era um homem da parte de Deus. No versículo 35 ele creu nele como Filho do Homem. E no versículo 38 finalmente o adorou como? Como o Senhor. E aí, meu irmão? Como está o meu conhecimento sobre a pessoa de Jesus e o seu? Somente você tem informações de quem é Jesus, só aquilo que você recebe aqui aos domingos? Ou de fato você, como este homem, tem vivido experiências no dia a dia, nos encontros com Ele? Será que o seu conhecimento sobre Jesus está progredindo ou está regredindo? Está crescendo ou está diminuindo? O segredo de Jesus, irmãos, é crescer no conhecimento de quem Ele é. O meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus diz: crescei na graça e no conhecimento. É assim a minha e a sua vida. Quando Jesus nos encontra, primeiro ele é só homem. Foi profeta. Profeta por quê? Porque ele dá aquilo que eu quero. Ele pode falar o que eu quero. Mas depois, não, ele até quer vir da parte de Deus mesmo. Mas depois, sabe qual que é o fim de todo homem quando tem encontro com Jesus? É reconhecer que diante dele você é só apenas um servo, e ele é o Senhor da sua e da minha vida. E o contraste,
Misericórdia, irmão, me perdoa, tá? Não sabia, para mim o sermão ficou pequeno, mas eu pensei que ia falar pouco. Jesus faz um contraste agora no versículo 39 para explicar sobre a cegueira dos fariseus. Enquanto o homem curado está prostrado adorando, Jesus aproveita o momento para enfatizar agora diante dos fariseus. E os cegos, Jesus, olha o que Jesus vira para eles e dizem: eu vim a este mundo para o juízo, mas a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Ó Jesus. Algum dentre os fariseus, as palavras e as obras de Jesus aqui abrem os olhos de uns e estremecem o outro. Mas será que, eles perguntam, os fariseus perguntam, será que nós também somos cegos? Jesus tinha chamado eles de filhos do diabo no capítulo 8. Agora Jesus deixa claro que o pecado deles era em se julgarem iluminados, guardiões da correta interpretação. Jesus está dizendo para ele: se vocês não estivessem não apenas sem luz, que é o verdadeiro conhecimento de Deus, santidade, justiça e alegria, mas também conscientes dessa condição deplorável que vocês são, e desejando ansiosamente pela salvação de Deus, nenhuma acusação seria feita em vocês. Mas porque vocês dizem, nós enxergamos, o seu pecado permanece. Irmãos, por que Jesus abre os nossos olhos? Por que Jesus outrora abriu nossos olhos? Para nós reconhecermos quão miseráveis e deploráveis nós somos diante dele, para reconhecermos quem nós somos e carecemos da salvação, da mão dele sobre nós. Os fariseus faziam o contrário. Em outras palavras, se não conseguem ver a deformidade de suas misérias e de seus pecados, assim como eles, nós não vamos poder gozar do verdadeiro conforto em Deus. Jesus expressou: seus pecados permanecem, pois vocês rejeitaram a salvação de Deus. Fica de pé, seu lugar. O encontro de Jesus conosco, irmãos, é para abrir os nossos olhos, para vermos diante dele como nós somos tão sujos de pecador, e podemos reconhecer o seu senhorio, o seu poder. Vão aparecer pessoas assim, para querer fazer eu e você negarmos o que Deus tem feito na nossa vida, querer dar explicação para tudo, mas permanece crendo naquele que tudo pode, naquele que fez os céus e a terra, naquele que trouxe vista ao cego do nada. Ele é grande, e o que ele quer nos dar, o que ele quer de nós, é que venhamos continuar crescendo no conhecimento da pessoa dele. Foi por isso que Jesus te encontrou, porque você era cego e hoje você pode ver. Curva a sua cabeça.